Liana, me chamou muita atenção, principalmente esse último ponto de que como a América como um todo poderia ser mais desenvolvida, menos desigual, se os Estados Unidos tivessem, esse pensamento aí coletivo de diálogo, E quando você tem nações pobres, como por exemplo a Colômbia, o Brasil, um Estado paralelo toma de conta e tenta alternativas de sustento, digamos assim. Não é à toa que o narcotráfico é forte aqui no Brasil, é forte na Colômbia e em outros países da América Latina, exatamente porque há escassez de alternativas de desenvolvimento e os Estados Unidos, se tivessem esse pensamento mais altruísta, de investimento na América como um todo, a gente teria uma realidade bem diferente, com certeza, e vários problemas sociais poderiam ser superados. 8h37. Ainda nesse contexto de tensão com Donald Trump, tivemos uma conversa, um diálogo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Lula, inclusive, indicou ao presidente da Rússia que visitará o país em 9 de maio para participar das festividades que comemoram os 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial. Segundo o Planalto, os chefes de Estado conversaram ontem por telefone. Eles também falaram sobre o conflito na Ucrânia e também a presidência brasileira no G20 desde 2024. Abre aspas. O presidente russo ressaltou que se encontrava hoje em São Petersburgo para a celebração dos 80 anos do fim do cerco a Leningrado. Demonstrou satisfação com a perspectiva de receber o presidente brasileiro e fortalecer o relacionamento entre o Brasil e a Rússia, disse o governo em nota. Ambas as autoridades conversaram sobre o conflito na Ucrânia. Lula afirmou que o Brasil tem compromisso com a promoção da paz e ouviu, de acordo com a publicação do governo brasileiro, um agradecimento de Vladimir Putin. Abre aspas. Putin agradeceu a contribuição de atores como o Brasil para a busca de uma solução para o conflito na Ucrânia e demonstrou interesse pelos trabalhos do Grupo de Amigos da Paz, lançado pelo Brasil e pela China na ONU em setembro do ano passado. Os dois mandatários acordaram seguir em permanente contato sobre este tema, escreveu o Palácio do Planalto. Sobre a presidência do Brasil no G20, que se encerrou em 2024, o presidente russo cumprimentou o nosso país pelo lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza durante a cúpula realizada no Rio de Janeiro em 2024. Sobre esse assunto, o cientista internacional Urian Fancelli discorre sobre o papel do Brasil nessa situação, nessa crise diplomática com os Estados Unidos, mas faz algumas ponderações sobre essa reunião de Putin com Lula. Vamos acompanhar. Pessoal, um rápido comentário sobre a treta Lula-Trump. É no mínimo irônico que o Lula, e com toda razão, exija que os Estados Unidos, mais especificamente o governo do Donald Trump, respeitem os direitos humanos e os acordos internacionais em relação aos brasileiros deportados. Afinal, entre os deportados havia, por exemplo, famílias e até mesmo um menino autista. O governo brasileiro está certo em adotar essa postura e, mais ainda, em fazer isso com cautela, considerando a importância dos Estados Unidos para a economia do Brasil. Porém, é bastante contraditório que no dia seguinte a essas declarações, o Lula utilize suas redes sociais para exibir uma conversa com Vladimir Putin sobre temas da agenda global. Vale lembrar que o Putin é um dos maiores violadores do direito internacional e também dos direitos humanos do mundo, com um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra cometidos na Ucrânia. Foi sob o seu comando que a Rússia tem sistematicamente desrespeitado tratados internacionais, promovido a repressão de opositores e censurado a imprensa. Além de que ela é responsável por, inúmeras violações aos direitos fundamentais. E eu não estou tentando relativizar nada, mas eu quero alertar para algo que fica bastante claro, que é o fato de que essa exibição do Lula sobre a conversa com Putin não é apenas um relato diplomático, mas sim uma provocação calculada
aos países ocidentais, que é uma velha obsessão do PT, né, em se posicionar como antagonista ao imperialismo norte-americano. O problema, gente, é que enquanto Lula brinca de mandar recados, o Donald Trump aproveita a deixa para justificar e legitimar sua narrativa, empurrando o Brasil e o resto da América Latina direto para os braços da Rússia e da China. Então, no fim das contas, parece que para o governo brasileiro a violação de direitos humanos só é condenável quando vem do Ocidente. Se o violador for anti-ocidental, então tá tudo bem. Todas as violações deveriam ser condenadas com o mesmo peso e firmeza, independentemente de onde venham. Ao se jogar nos braços do Putin, o Lula invalida qualquer crítica que faça ao Trump. É esse o peso e o preço da hipocrisia.